O que faz um Deus cancelar um culto com mais de 30 mil pessoas para começar um outro culto de porta fechada na casa de um? Por que hoje nós reclamamos muito mais do que aquela vez que a gente se converteu, que a gente levantou a mão? Eu lembro que quando eu me converti no Paraíso, minha tia era a líder dos jovens, e eu lembro que ela chegou para mim, o pastor Fábio, e falou assim: olha, eu preciso de R$40. E aí todo mundo falou: para quê? Ela falou: para comprar a camisa, eu vou mandar fazer uma camisa. Não tinha essas camisas bonitas, né? Irmãos, pensa numa camisa feia, feia que eu acho que eu só usei nos 3 dias do congresso, vai. Mas foi o melhor congresso da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o primeiro amor, ele nos afasta dos defeitos, ele não faz com que você enxergue o que acontece na igreja. Você não vai querer saber quem é dizimista, quem é ofertante, você só quer saber de chegar na igreja e adorar. E aí hoje, às vezes eu vejo as pessoas, por tão pouca coisa, dizendo: ah, eu não gostei do louvor, eu não gostei da camisa. Mas espera aí, irmão, você não era chato desse jeito. Olha para os sermões assim: você viu como você ultimamente está difícil? Fala para ele, pergunta para ele. Veja como ultimamente você reclama. Isso, fala para ele. Fala como você reclama de tudo ultimamente. Quando chega na igreja bicudo, tem hora. Fala isso. Aproveita que é o pastor que está mandando e você desabafa. Isso. Fala: não, eu não queria falar, mas o pastor mandou. Fala. É isso. Queridos, coisas nos mudam. E é isso que Paulo está advertindo. Paulo está advertindo o seguinte: olha, não é o que você vai ouvir, mas é o que você conhece de Deus. Não é o que você sente, é a certeza que você tem que Ele está na casa. É a certeza que você tem que Ele te conhece do jeitinho que você é. E quando eu estava pensando sobre esse texto, eu lembro de 2 Samuel, quando Davi passa por tanta coisa e assume o reinado, e agora ele tem um desejo no coração. E o desejo no coração é trazer a arca do Senhor, a arca do concerto, para a cidade de Jerusalém. Mas esse texto é muito interessante, que quando a gente lê ele rapidamente, a gente não se atenta a algumas coisas que vem acontecendo. E é por isso que eu quero falar com você sobre continuidade, sobre você começar, permanecer e encerrar a sua carreira conhecendo o Deus que te chamou. O Davi era o camarada segundo o coração de Deus. O Davi era um homem que Deus escolheu, Deus chamou ele, vocês sabem a história. Porém, o Davi, talvez por algumas coisas que aconteceu, ele se esqueceu do Deus que ele servia. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que acontece quando ele assume o reinado, ele diz: olha, eu não posso reinar sem a presença. Eu não posso viver distante. Eu não posso ter sem que Ele esteja comigo. Eu não posso acumular funções, riquezas, cargos, sem saber se aquele que me mantém, que me sustenta, continua sendo fiel sobre a minha vida. E o texto vai dizer que ele manda buscar a arca na casa de Abinadab. Diga comigo: Abinadab. Queridos, quando Davi manda buscar a arca, pensa num culto que o Davi prepara. Pensa num culto. Quantas pessoas, pastor? Aproximadamente 30 mil homens escolhidos, com saltérios, com harpas, sacerdotes e levitas. Ele escolhe a nata e ele diz assim: nós vamos buscar a arca do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi prepara uma festa linda.
vai até a casa do Abinadab, retira a arca, mas o Davi coloca aquela arca em cima de um carro novo, 2 bois puxando a arca, um homem conduzindo a arca e o outro do lado somente segurando ali para ver se nada iria acontecer. Quem era o nome deles, pastor? Uzá, diga Uzá e Aio. Quem era Uzá e Aio? Daqui a pouco você vai saber. E vocês conhecem a história. A Bíblia vai dizer que num determinado momento os bois tropeçam, a arca, o carro balança, e a arca do concerto, irmãos, e o coro está em festa, o coro unissonoro, todo mundo louvando, glorificando. Imagine 30 mil homens passando aqui na rua, irmãos, glorificando e adorando a Deus. Nós estamos aqui e quando Deus começa a bradar que você se alegra, às vezes é difícil ouvir o som do microfone. Agora você imagina um cortejo de 30 mil pessoas na rua, gritando, glorificando, Davi, meu irmão, dançando, se alegrando, 30 mil pessoas, e de repente o aio puxa, o aio conduz, e o Uzá está do lado da arca, do lado do carro, e de repente a arca balança e ela ameaça cair. O Uzá coloca a mão, e quando ele coloca a mão, vocês conhecem a história, que o peito dele se abre uma ruptura no peito de Uzá e ele morre. E naquele momento a festa para. Naquele momento Davi não consegue dar continuidade no seu cortejo. Mas quando eu digo para você que às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas no texto, pastor William, é porque se vocês entenderem a trajetória da arca até chegar na casa do Abinadab, muitas pessoas tocaram na arca, inclusive os filisteus. Quando o Ofni e o Finéias, que eram os filhos de Eli, perdem a peleja, a arca é levada até o templo de Dagon e ela é conduzida pelos filisteus. E os filisteus pegaram a arca, levaram até a sua cidade, colocaram dentro do templo de Dagon, e a Bíblia não diz que Deus matou ninguém. E a minha pergunta é: os filisteus eram inimigos. O Uzá era alguém que só foi fazer um bem, não queria deixar a arca cair. Vocês já se perguntaram por que Deus permitiu os inimigos tocarem e não permitiu o Uzá tocar? Vocês já se fizeram essa pergunta? A trajetória da arca até esse texto é uma trajetória de destruição, morte. Pastor, o senhor está falando besteira? A presença de Deus faz isso? Ué, é só você ler o texto. Quando a arca estava na posse do povo de Deus, o Eli havia se desviado. Presta atenção, o Eli já estava afastado, longe. Os seus filhos faziam o que queriam, os meninos profanavam o templo, os meninos não permitiam que o sacrifício fosse oferecido sem antes colocar a mão. Os meninos já estavam longe. Deus levanta um profeta e fala: Eli, até quando você vai cuidar mais desses meninos e não vai colocar uma rédea neles? E a Bíblia diz que Eli não tinha mais força, já era um moço idoso. A Bíblia vai dizer que estoura uma guerra contra os filisteus. O Ofni e o Finéias estão na frente da batalha, e quando eles veem que a guerra já começa a estar perdida, eles mandam trazer a arca do concerto até aquela peleja. E vocês vão ver lá em 1 Samuel que quando a arca chega, o povo brada da glória, todo mundo se levanta e diz: a presença de Deus chegou. Mas é diferente a presença de Deus chegar e a presença de Deus habitar em mim. É diferente
todo mundo gritar dizendo: Deus está aqui, mas você precisa ter essa certeza de que Deus está morando dentro de você. A presença de Deus não é amuleto. A presença de Deus não é um amuleto que eu só chamo a ela quando a porta se fecha, quando a enfermidade bate, ou quando alguma coisa sai do controle. Não, irmãos. Eu te trouxe aqui porque Deus te trouxe aqui porque continuidade na sua vida com Deus é você levantar pela manhã e Ele seja o primeiro pensamento. É você levantar pela manhã e você dizer: Jesus, já perdoa o que aconteceu ontem e me dá força para prosseguir, porque eu não saio da minha casa. Aleluia! Se o Senhor não estiver comigo, continuidade é você levantar pela manhã e dizer: eu sei que hoje é um novo dia e eu sou terrível, eu sou imperfeito demais, mas o Senhor permanece fiel. Os meninos mandaram trazer a arca, mas a arca chegou, e nesse contexto a Bíblia diz que os filisteus avançaram, eles perderam a peleja. Como se cumpriu a profecia, os dois morreram no mesmo dia. A arca foi levada até a terra dos filisteus. Quando chega a notícia até Eli, o Eli cai para trás da cadeira, ele morre, quebra o pescoço. A esposa de um dos meninos está para ter um filho, e quando ela ouve dizer que a arca foi levada, ela dá a luz, e as suas últimas palavras é: coloca o nome do menino de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Perceba que a arca vem num contexto de morte, de não livramento. A arca vem num contexto em que Deus se permite ser levado até o templo de Dagon, e quando é colocado no templo de Dagon, a Bíblia vai dizer, que vocês conhecem, eu estou correndo aqui para não ser cansativo. Quando os sacerdotes se levantam pela manhã e vão adorar, a estátua de Dagon está caída, e aí eles levantam, e depois no outro dia está sem a cabeça, sem as mãos, caída, e eles dizem: olha, o negócio aqui está complicado, será que é? Deus manda uma peste na terra dos filisteus, e a peste é os homens com uma enfermidade que não conseguiam se assentar, ratos tomando conta de tudo, e eles disseram: será que é a presença de Deus, é a arca do concerto? Mas Deus permitiu o seu povo ser derrotado, e agora aqui na nossa terra Ele está fazendo tudo isso. Será que é? Aleluia, aleluia. Levante a tua mão. O poder de Deus não diminui de acordo com as nossas falhas. Ele continua sendo soberano, apesar de, aleluia, apesar de tudo que acontecer na tua vida, Ele não depende de você para nada. Ele continua sendo poderoso. E eu já preciso ministrar isso aqui para você nessa manhã. Há um bálsamo sobre a tua alma, e Deus manda eu te dizer: se eu te trouxe aqui é porque o projeto ainda continua. Eu não sei há quanto tempo você não sente, aleluia, a presença dEle, mas levante a tua mão. Ele me trouxe aqui para dizer: eu estou distante, mas você não está distante dos meus planos, e é uma manhã de continuidade. Diga para mim do teu lado: ninguém para aqui nessa manhã, ninguém vai parar. Escute isso, olha para cá. Aleluia. Deus começa todo aquele reboliço na terra dos filisteus. Eles colocam a arca num carro novo, colocam 2 vacas e mandam aquela arca na direção de Bet-Seme. E essa arca chega na terra de Josué. Olha isso. A praga cessa. Deus arruma um jeito de glorificar o nome dele. E os filisteus dizendo: Ele permitiu ser trazido até aqui, mas permanecer aqui nós somos obrigados a retirar, porque Ele ainda manda no céu, na terra, no mar. Ele manda em tudo. Até a arca chega em Bet-Seme. Agora aqui, irmãos, é que eu te falo.
Por isso que a Bíblia vai dizer que o juízo começa pelos da casa e depois para os de fora. Quando chega em Betseme, todo mundo fica alegre, pega os animais, matam, quebram o carro, oferecem o sacrifício. E a Bíblia vai dizer, pastor Fábio, que os homens de Betseme abriram a arca para olhar o que tinha dentro. E quando eles abrem a arca para olhar o que tinha dentro, no mesmo dia, 50.070 pessoas morreram. Aonde? Na terra dos filisteus? Dentro da terra do povo de Deus. Olha a trajetória da arca. Aí a arca vai ser levada até a casa do Abinadab. Agora eu te pergunto, você teria coragem de receber essa arca na tua casa? Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto, irmãos. Hoje é maravilhoso, né? Quem quer a presença? Quem quer ser cheio? Eu. Espera aí. Mas preste atenção. Diga comigo, nem sempre, quando a presença se revela, a alegria continua. A presença de Deus é santidade, meu irmão. A presença de Deus é separação. A presença de Deus é confronto. A presença de Deus é olhar para dentro de si e falar: Jesus, que medo que eu estou que o pregador chegar até aqui. Eu lembro o dia que a minha prima, Deus... Ai meu Deus, não era para falar que era minha prima. Eu sempre sei. Um culto abençoado no paraíso. E ela estava mais ou menos na fé. E o pastor pregando. E o pastor revelando. E ela pensou assim, irmãos: quando acabar o culto, eu já vou embora. Até esse pregador chegar em mim, pelo menos ele não revela o que eu estou passando. E o paraíso era desse jeito. O paraíso antigamente, né? Tinha uma saída aqui e uma saída aqui. E ela falou: eu já sei que esse varão aí é terrível. E aí quando, irmãos, o culto pegando fogo e ela preocupada lá atrás. E aí ela não viu a hora quando o pastor entregou o microfone, irmãos. Ela falou assim: agora que eu vou embora, agora vai ser a hora da bênção apostólica, o pastor vai dar os irmãos. Quando ela saiu na porta, o pregador estava no portão da igreja. Ela falou assim: lembra do desenho do Tony Jerry, que sai a alma do corpo? E o pregador falou assim: Deus mandou falar contigo aqui fora porque Ele não quer te envergonhar. Mas a tua vida, sim, assim. E você precisa voltar a sua adoração ao Deus verdadeiro. Naquele dia, ela entendeu que Deus é um Deus que não precisa constranger. Deus é um Deus que não precisa ter medo quando Ele começa a manifestar a sua adoração, a sua presença. Aleluia. E a arca chega, e quando ela chega na casa do Abinadab, irmãos, a Bíblia vai dizer que na casa do Abinadab, o texto vai dizer assim, e a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, e a casa de Abinadab não foi abençoada. Só que presta atenção, quando a Bíblia diz isso, foi antes de Saul reinar, meu irmão. Foi antes do povo clamar por um rei. Só Saul reinou foi 40 anos, meu irmão, e não quis buscar a arca. A arca ficou aproximadamente quase 69 anos na casa do Abinadab. E a casa do Abinadab não foi abençoada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É possível ficar na igreja 10, 20, 30, 50 anos e não provar do que Deus tem para a gente. Vou repetir isso
isso aqui para você. É possível toda essa igreja aqui pegar fogo e ter um que não sente nada. E às vezes o pregador fala: ah, se você não sentiu nada, você está morto. Não, se você não sentiu nada, é porque está faltando reverência dentro da tua casa, para que o Senhor tenha prazer de estar do teu lado. 69 anos, eu não sei. Não cabe a mim julgar o Abinadab. Eu não sei se o Abinadab chegou e falou assim: olha, coloca essa arma em algum lugar, pelo amor de Deus, ninguém chega perto dela, põe ela num quarto escuro. Tem gente que tocou nela e morreu, tem gente que abriu e morreu, tem gente que fez e aconteceu. Ultimamente, há uma sequência de ira de Deus, há uma sequência de juízo de Deus, há uma sequência não de bênção, mas de coisas terríveis acontecendo, carregada a presença dessa arca. 69 anos aproximadamente. Acontece um monte de coisa e Davi assume. Quando Davi assume, ele tem a ideia de carregar essa arca para Jerusalém de novo. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. O coro é grande, o cortejo é grande, porém, quando a gente fala de continuidade, não é porque tem alegria que o Senhor está. Eu preciso repetir isso aqui. Eu preciso repetir isso aqui. Não é toda decisão, ainda que alegre o nosso coração, que o Senhor está. Vou repetir isso mais uma vez. Não é porque você está muito feliz, é sinal de que Deus está na tua vida, e nem o sinal de que quando você está muito triste, que Ele está longe de você. Preste atenção nisso. Há uma festa linda, há um cortejo onde nunca houve antes, mas havia um Deus no céu dizendo: Davi, tem coisa errada, meu filho. Davi, não é do jeito que você quer conduzir a arca. Davi, eu sei que você pode estar preocupado e querendo que a arca chegue de uma maneira mais rápida até a sua cidade, mas Deus está dizendo para Davi: você não vai dar continuidade ao que você está fazendo. A minha glória vai se manifestar, e quando ela se manifestar, acaba a tua alegria. Quando a glória se manifestar, aqueles que você convidou para estar comigo têm que voltar para sua casa. Quando a minha glória se manifestar, a sua festa para, os instrumentos param, e quando tudo isso parar, você vai começar a refletir e entender que eu não estou preocupado em chegar, eu estou preocupado me relacionar com você durante o caminho. O negócio está não no tempo que você quer que eu chegue, mas no que você aprende comigo durante o processo. E quando a gente fala de continuidade, eu preciso entender que eu não posso pautar a minha vida pela vida de ninguém. Eu preciso saber se está tudo bem aqui primeiro, para depois eu me expor. Escute, e eu falei: Deus, por que é que o Senhor matou Uzá? Por que é que o Senhor matou o menino quando ele colocou a mão na arca? E Deus falou comigo, não está na Bíblia, mas acredite se você quiser, o que Deus plantou no meu coração. Se não tem comunhão dentro de casa há tanto tempo, não queira sair na rua e mostrar para os outros que tem comunhão. Se não toca comigo dentro de casa, não encoste em mim no meio da rua. Se durante tanto tempo no secreto
não sentiu a minha falta. Agora você acha que na frente de tanta gente vai tocar e vai encostar, alguém vai dizer tem comunhão? Só tem comunhão na frente dos outros aquele que tem uma vida no secreto, na intimidade, dentro de casa. Ainda tem um tempo para deixar o telefone de lado, para desligar a TV, para dobrar o joelho e falar: Senhor, eu sei que só vai acontecer alguma coisa lá fora, se antes começar aqui dentro. Eu tenho um filho, irmãos, de 12, o André, o do meio. E um dia desse ele postou algumas coisas e colocou um funk, e a minha esposa brava, e ele ocultava nos stories. E quando ela pensou em já te falou: olha, eu vou tirar tudo, Deus falou: a mesa da tua casa ainda é lugar de cura. Ela chamou ele e disse assim: André, por que você está postando isso? E ele acabou abrindo o coração e disse: mãe, é que parece que se eu não falar igual meus amigos, mãe, eu não tenho amigo. Parece, mãe, que se eu não ouvir o que eles ouvem, eles não conversam comigo. E a minha esposa diz assim: filho, mas o que você tem? Eles não têm. E aí você acha que na minha casa vai ter palavras de maldição? Não. Antes de eu pregar aqui, irmão, preciso saber se minha casa ainda existe cura. Eu preciso saber se o meu Deus. E aí a gente não pode ser hipócrita. Esse mesmo Andrezinho, um dia desse ele acordou, Mateus, chorando e sorria. E minha esposa achou que ele estava com um pesadelo no sofá. E acordou ele. E quando ela acordou ele chorava copiosamente, chorava. E ele dizia: mãe, por que a senhora me acordou? E ela disse assim: por que, filho? Ela falou: mãe, eu estava sonhando com Jesus. Aí a minha esposa falou: filho, mas como você sabe? Como é que foi isso? Ele disse assim: mãe, eu sonhei que eu estava aqui no corredor de casa e eu vi uma luz muito linda brilhando no céu. E ele descia aqui, mãe, no corredor de casa. E quando ele descia no corredor de casa, ele passava pela cozinha, mãe, e a senhora estava trabalhando, fazendo alguma coisa. E aí meu filho disse assim: meu pai estava na cozinha também, mas Jesus passou por vocês dois e veio comigo até a sala e me sentou aqui no sofá, mãe, e disse para mim assim: André, permanece firme. Eu vou salvar, André, toda a sua família. E eu preocupado, eu falei: filho, e o pai estava onde? Ele falou: pai, você ficava parado na cozinha e só chorava. E eu falei: filho, você tem certeza que era Jesus? Ele falou: pai, eu não sei como é o rosto dele, mas o pai me mostrou as mãos dele.
crime, porque eu vou salvar todos os seus parentes, toda a tua casa. E aí ele acordou. E quando ele me contou esse sonho, Deus falou comigo assim: sua casa está muito corrida ultimamente. Você está muito preocupado com os seus afazeres. Eu lembrei logo de Marta e Maria. Enquanto eu estava no particular com o teu filho dentro da sala, você e a sua esposa estavam na cozinha. E Deus disse para mim: um pouco menos de trabalho, um pouco mais de comunhão. A tua casa ainda é um lugar de cura. E eu lembro que no momento que eu estava passando uma luta tão grande no meu acidente, eu lembro que eu já tinha ido nos médicos, e eu dobrei o joelho dentro da minha casa, na sala. Minha filha Esther, o Andrezinho e a minha esposa. E eu disse assim: filho, ora pelo pai. E eu lembro que ele chorou muito e ele disse assim: Senhor, eu te imploro, cura o meu pai. E eu lembrei do sonho. Só que nós deixamos a cozinha, nós fomos para a sala. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Eu quero profetizar aqui sobre a tua casa nessa manhã. Eu ministro sobre a tua casa nessa manhã. Há uma providência de Deus chegando, mas não vai ninguém de fora. É através da tua boca, é através da tua vida. É aleluia! Deus está dizendo: eu vou mudar alguma coisa lá dentro. Nessa manhã é manhã de continuidade. Nessa manhã é manhã de comunhão. Nessa manhã é manhã de adoração na presença dEle. E naquele dia eu entendi que não adianta nada o meu título de pastor, não adianta nada o meu título de dirigente da igreja, de pregador, se dentro da minha casa não tiver comunhão. Não queira se fazer de crente para mostrar para os outros. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: antes de chegar aqui, eu preciso acender a fogueira lá na tua casa, lá no teu coração. E quando a gente entende isso, a gente vê por quê que uns já morreu e outras pessoas não. Eu tenho uma palavra muito forte para você nessa manhã. Olha, todos vocês para mim, obreiros, todos nós que estamos aqui na mesma posição. O que Deus entregou para cada um de vocês é tão sério, que o nível que você tem de conhecimento com Deus não te permite adorar Ele da forma que você quer. Um dia um pastor brigou em casa com a esposa, discutiu. Quando chegou, ele falou: hoje eu não vou pregar. E o pastor falou para ele assim: hoje você prega. E ele falou bem baixinho para o pastor assim: pastor, é que eu briguei hoje com a minha esposa, eu não posso pregar. Pastor Paiva, já passou aqui o pastor Paiva. Aí o pastor Paiva disse para ele assim:
E quem falou que Jesus está preocupado com a sua vida? Pregue a palavra e depois você resolve o que tiver que resolver na tua casa. Davi temeu. A festa acabou, já estou acabando. Davi teme. Nenhum dos 30.000 homens que estavam cantando teve coragem de dizer: então deixa comigo, leva para minha casa. Nesse contexto aparece o Obed-Edom. Eu imagino alguém batendo palma na casa dele. Obed-Edom, tem uma encomenda para você aí. É do Mercado Livre? Não. Da Shopee? Não, antes fosse. O que está chegando aí? É que Davi ficou com medo de levar a presença de Deus, que teve um povo ali que morreu. Ele mandou deixar na tua casa. Olha o presente de igreja. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a arca foi depositada na casa de Obed-Edom. E quando é depositado na casa de Obed-Edom, todo mundo vai embora. Os cantores vão embora. O rei vai embora. Os sacerdotes, os levitas, todo mundo vai embora. E quando todo mundo foi embora, só ficou Obed-Edom, a sua casa. E a presença daquele que mais importava. Irmãos, há muitas especulações sobre a vida do Obed-Edom. Uns diziam que ele era muito pobre, uns diziam que o campo dele não gerava nada, que os animais nada, que a esposa era estéril. Isso a Bíblia não diz, são coisas que dizem a respeito do Obed-Edom. O que a Bíblia diz? E a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou a casa do Obed-Edom. Irmãos, aí tem gente que diz assim: olha, a esposa do Obed-Edom era estéril e gerou filho, o campo do Obed-Edom floresceu, os animais do Obed-Edom, mas a minha pergunta é: o que é que Deus viu em Obed-Edom? A pergunta é: o que faz um Deus cancelar um culto com mais de 30.000 pessoas para começar um outro culto de porta fechada na casa de um? A pergunta é: não é as bênçãos na casa do Obed-Edom, foi ele permanecer do lado da presença sem morrer. O negócio é um Deus que nos traz aqui nessa manhã para dizer para você: eu não sei o que tinha na casa de Obed-Edom, mas dentro eu não sei como era a casa dele, não sei o que ele tinha, mas o que acontece dentro da casa de Obed-Edom agradou tanto o coração de Deus, que a trajetória de ira, quando chega na casa de um homem, Deus se alegra tanto e diz: a partir de agora eu não vou mais destruir, não vou matar ninguém. Teve um coração que eu achei que foi capaz de encerrar todo um ciclo. O Espírito da verdade. A tua casa foi chamada para quebrar ciclos. Pastor, eu não estou entendendo. Meu irmão, você sozinho é capaz de mudar a história dessa igreja todinha aqui, ó.
eu vou repetir isso aqui para você. Você sozinho, lá no Vila União, é capaz de dobrar o joelho e falar: Jesus, perdoa tudo que estão fazendo de errado aí, e o Senhor começa uma nova história. Se não tiver coração bom lá, acho o meu aqui, mas o Senhor faça coisas novas. Diga comigo: a minha casa, não, agora mais forte, a minha casa é uma casa aonde o Senhor abençoa mesmo, muda mesmo. Diga: a minha casa tem louvor, a minha casa tem adoração. Não, fale mais alto: na minha casa o ciclo é quebrado, porque eu sei como agradar a Ele. Eu encerro aqui. Aleluia! 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 O que é que tinha no coração de Obed-Edom? Eu vou falar para vocês e já encerro. Não dá para contar. Não dá para contar o que Deus fez na casa dele. Diga comigo assim, ó: casa reformada, dinheiro na conta, dinheiro para abençoar, carro novo. Vai, o que você gostaria para você? Vai, emprego, vai. Só não ganha na Mega Sena, tá, gente? Me diga. Vamos lá. Pensa o que você quiser pensar em prosperidade. Pensa aí, pensa. Imagina. Se Deus fizesse na tua vida hoje, você falava assim: meu Deus, se acontecesse isso, é uma casa, é um carro. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Deus bradou na casa de Obed-Edom. E aí, escute, agora é uma casa abençoada. Agora é uma casa maravilhosa. Agora é uma casa que foi transformada e mudada. O Davi fica sabendo. E quando Davi fica sabendo, ele diz: abençoou? Abençoou. Aí veio o rei de novo. Aí veio o rei, agora trouxe o sacrifício. Aí o Davi lembrou e falou para mim: continuar. O que eu estava fazendo tem que ser diferente. Eu não posso carregar água em cima de coisas. Eu preciso chamar os levitas, colocar o ombro aqui e carregar e ser uma benção. E aí a Bíblia vai dizer que ele levou um monte de oferta, um monte de sacrifício. E a Bíblia diz que o Davi, dá licença aqui, viu? Ele dava 6 passos. Quando ele ia dar o 7º passo, alguém tinha que parar, oferecer um sacrifício, glorificar, adorar o Senhor. E aí o Davi dá mais 6 passos. Pastor, mas demora mais, mas é melhor. Pastor, mas vai demorar para chegar. Não importa o tempo que demora para chegar, o importante é a comunhão do mesmo caminho. Não importa se vai demorar. Pastor, eu não casei ainda, deixa esse negócio para lá, vai curtindo. O que nós já estamos sentindo aqui nessa manhã. O Davi falou: a pressa acaba e entra a obediência. A pressa acaba e entra a comunhão. A pressa acaba. E eu preciso, a cada passo da minha caminhada, sentir o peso da arca, o peso da presença. Aí você vai ler esse mesmo texto em 1 Crônicas 16. Eu acabo aqui, prometo. 1 Crônicas 16, o Davi agora está animado. E ele precisa agora preparar quem vai cuidar. De quem vai cuidar, de quem vai limpar o templo, de quem vai oferecer sacrifício, de quem vai louvar, de quem vai ser o porteiro, de quem. Ele precisa organizar, Mateus, o negócio. E aí você vai ler assim, que Davi separa uns para cantar, os outros para oferecer sacrifício. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e alguns foram chamados para ser porteiro da tenda. E entre eles está o Obed-Edom.
chamados para ser o cordeiro e somente glorificar as maravilhas que o Senhor tem feito ao longo dos séculos. Pastor, eu não entendi. Foi tanta coisa que Deus fez na casa de Obed-Edom. Deus honrou tanto, Ele reformou, Ele fez, Ele aconteceu. Mas quando a presença se retirou e foi para o templo, e foi lá para a tenda de Davi, o Obed-Edom falou: nada do que ele fez é mais importante do